Estamos em Urbino, uma encantadora cidade medieval construída no alto de uma montanha na região de Marche, no centro da Itália. Na segunda metade do século XV, Urbino se tornou um importante centro artístico e cultural, especialmente sob o governo do duque Federico da Montefeltro, amante das artes que conseguiu trazer a Urbino grandes artistas da época, como Donato Bramante, Leão Battista Alberti e Piero della Francesca, autor desse famoso retrato do Duque Federico. Em 1483, poucos meses depois da morte do Duque Federico, nasceu aqui em Urbino aquele que se tornaria o mais famoso cidadão da cidade, o grande pintor e arquiteto Rafael Sanzio, mais conhecido simplesmente como Rafael, que vemos aqui em um famoso autorretrato. A vitalidade cultural de Urbino certamente contribuiu para estimular a precocidade do jovem Rafael, ele mesmo filho de um pintor de menor fama, mas seu talento logo levaria a deixar a cidade e a expandir seus horizontes. Aos 17 anos, encontramos Rafael na cidade de Perúdia, capital da região vizinha da Úmbria. Lá, Rafael trabalhou sob orientação do renomado mestre Perudino, que teve grande influência no desenvolvimento técnico do jovem pintor. Com 21 anos, Rafael se mudou para Florença, onde entrou em contato com as obras de dois grandes mestres do Renascimento italiano. Leonardo da Vinci, que naquela época assombrava o público com a sua Mona Lisa, e Michelangelo, que já havia terminado sua monumental escultura de Davi, que permanece até hoje em Florença. Em 1508, Rafael foi chamado pelo Papa Júlio II a Roma, onde passaria os 12 últimos anos da sua curta vida. Sua primeira tarefa em Roma foi pintar uma série de afrescos em 3 salas dos apartamentos papais do Vaticano. O afresco chamado A Escola de Atenas, em uma dessas salas, retrata um debate entre os filósofos gregos Platão e Aristóteles, e talvez seja o trabalho mais famoso de Rafael, certamente influenciado pela pintura que Michelangelo estava realizando ao mesmo tempo no teto da Capela Sistina. Já sob o Papa seguinte, Leão X, Rafael foi encarregado de criar os desenhos de grandes tapeçarias destinadas inicialmente para as paredes laterais da Capela Sistina. Nesses esboços, Rafael retratou com grande sensibilidade cenas bíblicas do Novo Testamento, como a pesca maravilhosa e a pregação do apóstolo Paulo em Atenas. Rafael se destacou ainda por sua grande habilidade como retratista. Um dos retratos mais famosos criados por ele está exposto aqui, no Palácio dos Duques de Urbino, e é conhecido como a Mulher Muda. Não se sabe ao certo quem é essa jovem que Rafael retratou com tanta perfeição e delicadeza, mas provavelmente se trata de uma nobre de Florença ou, quem sabe, uma das várias mulheres com as quais se envolveu sem jamais se comprometer com nenhuma delas. Em 1514, Rafael foi designado para trabalhar na construção da Basílica de São Pedro, em Roma, como auxiliar do arquiteto Donato Bramante, que aliás era seu conterrâneo, nasceu aqui a 3 quilômetros de Urbino, e foi quem indicou o nome de Rafael para o Papa Júlio II. Com a morte de Bramante, no mesmo ano, Rafael assumiu a direção dos trabalhos. É interessante lembrar que a construção da nova Basílica de São Pedro, que iria substituir o templo original, construído no IV século, foi um dos estopins da Reforma Protestante. As 95 teses que Lutero divulgou em 1517 tinham como principal objetivo combater os exageros na venda de indulgências, o que era feito para arrecadar recursos para a construção da Basílica. Mas essa é uma outra história. O nosso Rafael não chegou a testemunhar os desdobramentos da controvérsia, pois morreu 3 anos depois, em 1520, com apenas 37 anos.
e foi enterrado com grandes honras no Pânteon, em Roma. Não sabemos muito sobre a fé pessoal de Rafael, mas o fato é que ele deixou uma importante obra na qual representou com grande profundidade temas sacros e profanos. Seu trabalho, criativo e original, influenciou várias gerações de artistas, como aqueles do movimento maneirista, que mais tarde, no final do século XVI, procurariam pintar à maneira de Rafael, Michelangelo e Leonardo.